O cantor da banda Queen, Freddie Mercury, foi um escritor prolífico, um empático introvertido e um músico icônico. Sua banda está entre as mais bem-sucedidas de todos os tempos, com vendas recordes chegando a 300 milhões em todo o mundo. A apresentação de 2 noites do Queen no estádio de Wembley, em Londres, em 1986, ainda é universalmente considerado um dos eventos do rock ao vivo mais inesquecíveis da história. Quer saber a história completíssima do cantor Freddie Mercury? Então, continue assistindo esse vídeo, mas antes, prazer, meu nome é José Heitor, essa é mais uma quarta efêmera aqui no canal. Muito obrigado por todo o carinho que eu estou recebendo nesses últimos dias, perante aos vídeos, aos comentários que vocês estão fazendo. Eu tô amando ler e tô amando receber esse carinho. Não se esqueçam da meta dos 500 inscritos para nossa semana efêmera, tá quase chegando. Já vou começar a escrever os roteiros aqui para vocês. E é isso, gente. Se inscrevam no canal, deixem seu like nesse vídeo. Comenta aqui embaixo se vocês acharam da história do Fred, para quem não conhecia. Tem mais curiosidades que eu trouxe para vocês. Tem uma playlist completa aqui embaixo na descrição das quartas efêmeras. Acompanhe minhas redes sociais, que eu vou deixar aqui também. Agora bora pro vídeo de hoje. Fred nasceu Farrokh Bulsara em 5 de setembro de 1946, na Tanzânia. A Tanzânia é uma ilha da África Oriental, então Fred Mercury é um cantor africano. Os pais de Fred, Bomi e Jer Bulsara, eram de origem persa e seguidores da religião zoroastriana, cujos ancestrais vieram da Pérsia. Depois que Bomi e Jer se casaram, eles se mudaram para Zanzibar, na Tanzânia, onde Bomi trabalhou como caixa para o Supremo Tribunal do governo britânico. Muitas pessoas comentam em entrevistas que a família do Fred sempre foi muito bem de vida. Como o pai dele trabalhava para o Império Britânico, para o governo britânico, então eles sempre moraram em lugares bons, no centro das cidades. Inclusive dizem que o Fred e a irmã dele tinham uma babá na época em que eles eram crianças, para vocês entenderem como era a vida infantil do Fred Mercury. Eles moravam em um apartamento confortável com vista para o mar em Stone Town, a parte histórica da cidade de Zanzibar, com seu labirinto de vielas estreitas repletas de lojas, casas, bazares e mesquitas. Os primeiros anos de escola do Fred foi na escola missionária em Zanzibar, escola infantil. Então era uma igreja anglicana que cuidava dessa escola e eles aceitavam alunos de outras religiões, como o Fred e a família eram da religião de origem persa. Mesmo assim, ele conseguiu estudar nessa escola da igreja anglicana, onde ele teve seus primeiros ensinamentos dentro do colégio. Mas aos 8 anos, seus pais decidiram que o Fred ia estudar na Índia. Ele foi para a Índia estudar aos 8 anos de idade. Ele tinha familiares na Índia, onde eles cuidaram do Fred nessa época. O Fred estudou numa das principais escolas da Índia. Era uma escola católica chamada Escola da Igreja de São Pedro da Inglaterra, em Pangani, uma antiga estação montanhosa do Raj britânico, a sudoeste da que então era Bombay, hoje Mumbai. Então, para vocês entenderem, o Fred foi para a Índia, estudou numa escola que era cuidada pela Inglaterra, naquela época onde a Inglaterra ainda estava presente na Índia, e aquela escola ficava onde hoje seria a cidade de Mumbai. O Fred então foi para a Índia, ele ficou aos cuidados dos seus tios e avós que moravam em Mumbai, na Índia. Seus pais continuaram morando em Zanzibar, na Tanzânia. E foi nesse momento, nessa escola, nesse reduto familiar onde ele estava inserido, que ele começou a se interessar por música, a ter amor pela música, por tocar piano. Ele começou a tocar piano nessa época, então todo esse início da criança de construir alguma coisa que gostasse, de inventar as coisas, foi nesse momento que o Fred começou a gostar da música e da arte musical. Foi nesse momento que ele também formou sua primeira banda com amigos, The Hectics. Inclusive, uma curiosidade que talvez vocês conhecem é que o Fred nasceu com 4 dentes extras no fundo da boca. E ele nunca conseguiu consertar os dentes porque temia que isso arruinaria seu impressionante alcance vocal de 4 oitavas. Fred então voltou para Zanzibar em 1963 e terminou o ensino médio, como podemos falar hoje, na Escola Católica de São José. Era uma escola em Zanzibar que ele terminou os seus estudos nesse lugar. E foi nessa época também que houve muitas questões políticas em Zanzibar, muitos conflitos políticos.
então ele estava passando por tudo isso ao terminar seus estudos na escola. Inclusive, um amigo daquela época lembrou que costumavam ir nadar no mar depois da escola ou fazer passeios de bicicleta nas praias mais ao sul. Ele estava sempre bem vestido, lembrou Bonzo Fernandes. Mas os bons tempos duraram pouco. Em 1964, como eu falei, houve uma revolução em Zanzibar, na Tanzânia, onde a elite árabe que governava foi destituída do governo. Mais de 17 mil pessoas morreram nessa revolução. Então, os pais e Freddie Mercury, a família do Freddie Mercury decidiu fugir de Zanzibar e ir morar em Londres. Foi nesse momento que o Freddie, então, começou e foi morar em Londres e teve toda uma experiência de vida nova. A família do Fred mudou-se para Middlesex, Inglaterra, em 1964, e de lá Fred juntou-se a uma banda de blues chamada Wreckage, enquanto estudava design gráfico no Ealing College of Art. Enquanto o Fred estava cantando nessa banda chamada Wreckage, um amigo dele apresentou duas pessoas que iam ser seus companheiros de banda, chamados Roger Taylor e Brian May, membros fundadores de uma banda chamada Smile. Então, para vocês entenderem, o Roger e o Brian já tinham uma banda chamada Smile e o Fred tocava em outra banda, e foi nesse momento que eles se conheceram, os três, e posteriormente a banda Smile mudou de nome e se transformou na banda Queen, quando o Freddie Mercury passou a fazer parte dessa banda como cantor principal. Então, o cantor da banda Smile saiu da banda, entrou o Freddie Mercury e eles mudaram o nome dessa banda para Queen. E o último integrante, o baixista, chamado John Deacon, se juntou à banda em 1º de março de 1971. E o resto a gente pode considerar como a história do rock. A EMI Records e a Elektra Records assinaram um contrato com a banda Queen em 1973. Então, em 1971, o último integrante da banda se juntou à banda Queen e em 1973 eles assinaram um contrato com 2 gravadoras da Inglaterra. Seu álbum de estreia, Queen, foi lançado e aclamado como um dos desenvolvimentos mais empolgantes de todos os tempos na música do rock. Eles rapidamente seguiram com seu segundo álbum, Queen 2, em 1974, que eles gravaram em apenas um mês. O álbum foi a primeira amostra das harmonias e estilos musicais característicos do grupo, incluindo baladas, folk, blues, metal, pop e rock, e incluindo o single Seven Seas of Rhye. E a música do Queen e a banda Queen ficaram mais conhecidos a partir do terceiro álbum de estúdio chamado Sheer Heart Attack, de 1974. Foi nesse momento que a banda uniu as expressões do rock, glam rock e hard rock. Então eles uniram esses dois gêneros do rock para criar esse álbum, e foi nesse momento que a banda Queen começou a ter um retorno de pessoas, visualizações, aparições, vendas. Então foi a partir do terceiro álbum que a banda Queen começou a ganhar uma notoriedade maior. E no ano seguinte eles lançaram seu quarto álbum de estúdio, A Night at Opera, em 1975. E esse álbum é um dos mais conhecidos da banda Queen, inclusive por conta que foi lançado nesse álbum uma das principais músicas deles, chamado Bohemian Rhapsody, que foi lançado nesse álbum em 1975. O single Immortal seguiu para o topo das paradas do Reino Unido por 9 semanas, uma música que quase nunca foi lançada devido à sua duração e estilo incomum, mas que Freddie Mercury insistiu que seria tocada. Tornou-se um hit instantaneamente reconhecível. A essa altura, os talentos únicos de Freddie estavam se tornando claros, uma voz com alcance notável e uma presença de palco que deu ao Queen sua personalidade colorida, imprevisível e extravagante. E depois disso, muito em breve, a banda Queen se tornou um fenômeno tanto na Inglaterra como fora da Inglaterra. Então eles começaram a ganhar notoriedade em outros países, em outros cantos do mundo, incluindo Estados Unidos, Japão, Europa, América. Então praticamente a banda Queen estava sendo falada por todos os cantos do mundo. Enquanto mapeava e triunfava por todas essas regiões, em 1979 liderou as paradas com a música do Fred, Crazy Little Thing Called Love. E a popularidade do Queen continuou a disparar no final dos anos 70 e início dos anos 80 com A Day at the Races, de 1976, News of the World, em 1978 e The Game, em 1980. Inclusive, uma curiosidade da banda, e que poucas bandas fazem dessa forma, é que a banda sempre foi muito democrática em relação às músicas lançadas. Todos os integrantes da banda compunham as músicas, não era apenas Freddie Mercury ou outro integrante da banda. Todos os integrantes tinham essa função de compor músicas, e isso fez com que a banda Queen tivesse
muita clareza e muita criatividade borbulhando nos álbuns, nas criações dos álbuns de estúdio. Então isso fez com que as músicas se tornassem grandes sucessos e muito diferentes para a época daquilo que o rock mostrava para as pessoas naquela época. Esta enorme força de compor música combinada com luzes espetaculares, o som perfeito, uma pitada de teatralidade, os movimentos coreográficos de Freddie Mercury formaram a banda Queen no palco. Além de seu talento como cantor e compositor, Freddie era um showman habilidoso. Ele sabia como entreter o público e como se conectar com ele. Ele gostava de usar fantasias, muitas vezes com lycra colada ao corpo, e desfilava pelo palco encorajando os fãs a se juntarem à diversão. E o seu sucesso da banda e o sucesso do Freddie só continuaram e aumentaram. Em 1985 houve um dos grandes festivais que a banda Queen participou e uma das maiores apresentações que eles fizeram, que foi no festival Live Aid, que foi um festival onde foi arrecadado fundos para ajudar as pessoas com HIV, com AIDS, e foi nesse momento que a banda Queen fez um dos principais shows da carreira deles, um dos principais shows do Freddie Mercury. Tem bastante vídeo no YouTube. O filme Bohemian Rhapsody finaliza com esse show. Então, para vocês verem também a grandeza que eles tinham em estádios. Inclusive, eles foram uma das maiores bandas de rock que participavam de festivais em estádios enormes e que as pessoas realmente iam assistir a banda Queen e lotavam esses estádios. Eles têm dos maiores recordes de público aqui no Brasil, em São Paulo, com mais de 230 mil pessoas num único dia de show que eles fizeram aqui em São Paulo. Eles também se tornaram conhecidos como os principais inovadores dos vídeos pop à medida que seu catálogo de clipes de 3 minutos se tornava cada vez mais aventureiro em estilo, tamanho e conteúdo. Então, só para vocês entenderem, naquela época dos anos 80, estavam começando a criar esses videoclipes, esses clipes musicais. Isso não era uma coisa comum. Nos anos 70, por exemplo, foi com a introdução das câmeras fotográficas, das filmadoras. A própria MTV teve grande impacto nisso, de mostrar esses clipes na televisão norte-americana, e isso fez com que muitos artistas começassem a criar e contar histórias a partir desses videoclipes com as suas músicas, e o Queen foi um dos pioneiros nisso em relação a criar videoclipes para lançar as músicas. Temos um dos maiores clipes do Queen, são eles vestidos de mulheres numa das principais músicas deles, e isso para a época foi um grande choque para a sociedade. Freddie também viveu uma vida muito luxuosa, com tudo que ele ganhava de dinheiro. Ele realmente esbanjava aquilo que ele tinha. Ele adorava champanhe, ele adorava arte. Ele chegou a gastar $400 mil em porcelanas chinesas pintadas à mão. Então, para vocês terem uma noção assim do império que ele tinha e de como ele vivia uma vida de luxo perante a sociedade. Ele fazia muitas festas. Nos aniversários dele dizem que ele levou todos os convidados para Ibiza, e lá tinha música, tinha todas as apresentações. Então ele realmente era um homem de festa e de se promover na sociedade e de querer se divertir e de produzir festas, enfim. Sua primeira grande colaboração fora do Queen foi com Dave Clark para a gravação do musical Time do West End de Londres em 1986. Isso foi seguido em 1987 com a realização de um dos sonhos de longo prazo de Freddie: gravar com a mundialmente venerada diva da ópera Montserrat Caballé. A música título do LP Barcelona passou a se tornar um hino para a cidade natal da senhora Caballé e o tema das Olimpíadas de 1992. E embora mais publicamente conhecido como o cantor da banda Queen, como um dos principais integrantes da banda, como um cantor de rock, o Freddie sempre fugiu desse estereótipo de um cantor de rock. Ele gostava de se aventurar em novos caminhos da profissão dele, de se aventurar em outras partes artísticas da vida dele. Ele gostava muito de arte, ele gostava de ópera, ele gostava de balé. Inclusive, ele teve um papel participante em outubro de 1977, onde o público ficou esgotado em um evento de gala de caridade no Coliseu de Londres, organizado pelo diretor do Royal Ballet, Wayne Englin,
que recebeu a surpresa onde o Fred foi anunciado vestido de colã e lantejoulas, executando uma intricada rotina coreografada por ele. Então o Fred sempre amou esses novos âmbitos, esses diferentes âmbitos da arte que não fazia parte do dia a dia dele. Ele era um cantor de rock, mas gostava de explorar novas coisas. Ele fez participações em balés, em óperas, então ele realmente se interessava e se aventurava nisso. Antes de falar um pouquinho da vida pessoal do Fred, eu quero encerrar essa parte profissional dele. Em 1989 ele se retirou da vida pública, se retirou dos palcos, ele não lançou turnês, nem promoveu o próximo álbum do Queen, Innuendo, que foi lançado em 1991. E aí as pessoas começaram a achar que o Fred estava com algum problema de saúde, algum problema pessoal. Antes de voltarmos a 1991, falar um pouquinho da vida pessoal do Fred. O Fred nunca falou abertamente sobre a vida amorosa dele em público. Ele sempre foi aberto sobre sexualidade, mas nunca chegou a falar mais a respeito disso. Hoje nós sabemos que ele teve relacionamentos e 2 foram muito principais. Um foi com a Mary Austin, onde ele tem um relacionamento de 7 anos, e o outro com Gene Hutton, até a sua morte prematura em 1991. A Mary conheceu o Fred em 1969, quando era uma vendedora de uma loja de música. Ela tinha apenas 19 anos na época, e o Fred na época tinha 24 anos e estava perto de se tornar o grande cantor do Queen. Ele estava perto de ganhar o estrelato. Foi nesse momento que os dois se conheceram. Eles tiveram uma ligação muito próxima. Eles namoraram por 7 anos. Inclusive o Fred compôs uma música para Mary chamada Love of My Life, uma das principais músicas dele, e foi feito para ela essa música. Em 1973 o Fred propôs casamento para Mary, mas ele também falou para ela que ele era bissexual, e nisso a Mary não aceitou o casamento com ele. Eles romperam as relações amorosas, mas continuaram sendo muito próximos, muito amigos. Apesar de terem terminado o relacionamento, o sentimento que eles tinham um pelo outro era muito maior. Inclusive, quando o Fred estava doente, foi a Mary que muitas vezes cuidou dele. Para vocês entenderem essa ligação, depois da morte do Fred, o Fred deixou todo o seu testamento para Mary. Então a Mary ficou com as propriedades do Fred Mercury, com praticamente tudo, para vocês verem o como a Mary era importante na vida do Fred. Inclusive, em uma entrevista em 1985, Fred cita que todos os meus amantes me perguntaram por que não puderam substituir Mary, mas é simplesmente impossível. A única amiga que tenho é Mary e não quero mais ninguém. Para mim, ela era a minha esposa de direito comum. Para mim foi um casamento. Acreditamos um no outro e isso é o suficiente para mim. Já o relacionamento do Fred com o Gene foi um pouco diferente. O Fred e o Gene se conheceram na década de 1980. O Gene era um cabeleireiro irlandês que morava em Londres. E eles se conheceram numa boate gay em Londres. E no primeiro encontro deles, o Fred resolveu paquerar o Gene. Ele ofereceu uma bebida pro Gene. E na época o Gene não percebeu que era o Fred Mercury, não reconheceu a fisionomia do Fred e ele recusou, ele não quis, ele deu o corte no Fred Mercury, e só um ano depois que eles foram se reconectar, se reconhecer e realmente terem um relacionamento. O par se reconectou 1 ano e meio depois em outra boate. Desta vez eles começaram a namorar e Gene foi morar com Fred menos de 1 ano depois. Embora Fred nunca disse publicamente sobre sua relação, o casal ficou junto até Mercury morrer de AIDS em 1991. Após a morte de Fred, Mary supostamente chutou Gene da casa onde morava com Fred. Gene mais tarde escreveu um livro sobre seu relacionamento com o cantor e ele morreu de câncer em 2010, aos 60 anos. E é impossível a gente definir a sexualidade do Fred Mercury. Ele nunca foi aberto publicamente em relação a isso, então a gente não tem como falar se ele era uma pessoa bissexual, se ele era uma pessoa homossexual. Isso não saberemos, nunca saberemos, mas estou contando pra vocês 2 relacionamentos que ele teve, os mais importantes da vida dele.
Inclusive, durante sua vida, o jornal britânico The Sun rotulou o cantor de rockstar bissexual, e nos últimos anos a mídia frequentemente se referia a ele como gay. Inclusive, o colega de banda do Queen, Brian May, em um documentário de 2000, cita que "acho que mudar seu nome fez parte dele assumir uma pele diferente. Acho que o ajudou a ser essa pessoa que ele queria ser." O Bulsara ainda estava lá, mas para o público ele seria esse personagem diferente, esse deus. Esse personagem também o ajudou a se esquivar de alguns dos preconceitos raciais da época. Não há espaço para pessoas africanas na indústria da música ocidental, e Fred meio que sabia disso, disse Leo Kalyan, um cantor e compositor britânico queer do Paquistão e da Índia, que aclama Fred como o maior intérprete de todos os tempos. Leo diz que Fred era inteligente o suficiente para saber que ele basicamente teve que se disfarçar de homem branco para ter sucesso, e diz que sua herança cultural ainda não é totalmente compreendida hoje porque os africanos ainda são deliberadamente ignorados na indústria musical ocidental. Em 24 de novembro de 1991, infelizmente, o Fred perdeu a luta dele contra a AIDS. Inclusive, uma curiosidade é que ele só falou que ele tinha AIDS publicamente no dia anterior à morte dele, no dia 23 de novembro, onde ele fez uma aparição pública e falou que vivia com AIDS. E no outro dia ele acabou falecendo das complicações da AIDS perante a uma pneumonia brônquica. Músicos e fãs de todo mundo prestaram seus maiores respeitos quando a passagem do embaixador mais inovador e extravagante do rock significou o fim de uma era no Freddie Mercury Tribute Concert no Wembley Stadium em 20 de abril de 1992. Fred morreu de pneumonia brônquica relacionada à AIDS em sua mansão em Londres no dia 24 de novembro de 1991 e ele tinha apenas 45 anos. Inclusive, o colega de banda dele, o Roger Taylor, citou numa entrevista do porquê o Fred escondeu a luta dele contra a AIDS, e ele fala que acha que é porque ele nunca quis que as pessoas vissem a imagem dele com piedade, com pena, que as pessoas ficassem como abutres, como ele falou na entrevista, querendo saber da vida do Fred, querendo saber da doença que ele tinha. Então ele sempre escondeu isso para se preservar das pessoas, da mídia, dos tabloides europeus, enfim. Ele queria se preservar de tudo isso que poderia acontecer caso ele anunciasse antes a luta dele contra a AIDS. E agora eu quero contar pra vocês algumas novidades diferentes, algumas curiosidades que eu não sei se vocês sabem, algumas eu não sabia, então eu resolvi aqui listar pra vocês. O filme Bohemian Rhapsody não cita essas curiosidades que eu vou falar, e então eu vou falar pra vocês. Uma delas é que ele colecionava selos desde criança. Ele formou a primeira banda dele com 12 anos e o Fred e o David Bowie se conheceram anos antes da fama, quando o Fred ainda estudava na Ealing Art College como design gráfico. A origem do Fred cantar com o microfone sem o pedestal foi um acidente, quando em um dos primeiros shows o pedestal do microfone quebrou e Fred continuou cantando somente com o microfone e o fio condutor do objeto. E mais uma curiosidade é que Fred era amigo íntimo da princesa Diana, inclusive ele chegou a montar a Diana como drag queen, levar ela na lendária boate Royal Vauxhall Tavern. Inclusive, foi lançado em 2018 o filme Bohemian Rhapsody, que conta a história do Freddie Mercury, da origem da banda Queen, de toda a história dele. Eles vão para um viés um pouco diferente, relacionado à vida luxuriosa que ele tinha, a vida agitada. Muitas pessoas criticam esse filme por conta disso, que não contam realmente a história do Freddie Mercury, e vão para uma parte onde eles mostram as festas, as drogas, os sexos, enfim. E muita gente critica isso, mas depois do filme houve um ressurgimento da banda Queen nos charts das paradas musicais dos Estados Unidos, da Inglaterra. E é o que eu sempre falo quando ressurgem essas notícias, filmes, quando um cantor morre, o sucesso volta e as músicas voltam a ser tocadas. A canção do grupo Bohemian Rhapsody saltou do 87º lugar globalmente no Spotify um dia antes do lançamento do filme para o 15º uma semana depois, e atingiu o Billboard 100 pela terceira vez.
Freddie Mercury foi um cantor enigmático da banda Queen que lançou um dos singles mais icônicos do rock, Bohemian Rhapsody, e o álbum mais vendido na história das paradas do Reino Unido, Queen's Greatest Hits. No entanto, também é discutível que a mística que ele cultivou em torno de sua identidade, se ele se sentiu forçado a isso ou não, apenas poliu seu status como um dos enigmas mais cativantes do pop. E é assim que eu encerro esse vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu amei ter feito ele. Não se esqueçam da meta dos 500 inscritos que já tá chegando. Então se inscreva no canal, deixem seu like se vocês gostaram do vídeo. Compartilhem com as pessoas que vocês gostam. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam dos vídeos. A playlist completa das Quartas Efêmeras tá aqui na descrição desse vídeo. Corre lá que tem muito vídeo bom. Acompanhe minhas redes sociais que eu vou deixar aqui pra vocês também. Uma ótima semana e até a nossa próxima Quarta Efêmera.